Olá, em Efésios capítulo 4, verso 12, Paulo fala sobre o aperfeiçoamento dos santos, ou dos crentes, dos cristãos, para a obra do ministério. Ministério de quem? Antes desse verso, ele menciona os apóstolos, os pastores, os mestres, os doutores, os evangelistas. Será que Paulo está se referindo ao ministério desses servos de Deus? Não. Ele está se referindo ao ministério dos santos, ao ministério dos crentes. Todo crente tem pelo menos um ministério a cumprir no contexto do corpo de Cristo. Todos nós temos um ministério a ser desenvolvido. Deus procura nos aperfeiçoar para que cumpramos o nosso ministério. Deus deseja que você esteja empenhado, vivendo, trabalhando, servindo no seu corpo, no contexto do seu corpo, para o bem do corpo, para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos, cada um de nós, cumprir a nossa função. Esse ministério que cada um tem é a sua função dentro do corpo de Cristo. A igreja é comparada ao corpo humano. E em um corpo, a mão tem funções distintas, o pé tem outras funções, os olhos e assim por diante. Cada membro do corpo tem uma função. E o corpo funciona bem quando todos cumprem a sua função. E isso é o que Deus espera de cada um de nós. Que cada um de nós façamos a nossa parte e cumpramos o nosso ministério. Isso me faz lembrar de um amigo que estava à porta cumprimentando os membros da sua igreja após o culto e um irmão se dirigiu a ele e lhe disse: "Pastor, eu estou aqui para ajudá-lo no seu ministério." E aquele pastor agradeceu a prontidão daquele irmão em ajudar, mas acrescentou: "Meu irmão, eu também estou aqui para ajudá-lo no seu ministério." Você tem um ministério a cumprir dentro do corpo de Cristo. Cumpra este ministério. Não desista desse ministério. Envolva-se. Nós vivemos uma realidade hoje em que muitos se colocam na condição de clientes e não de servos. O servo é aquele que ministra, é aquele que serve em um ministério. Deus não nos chamou para sermos clientes, mas para sermos servos dele, que cumpram os propósitos dele, servos com os quais ele possa contar. Portanto, cumpra o seu ministério e cumpra visando a edificação do corpo de Cristo. Não cumpra o seu ministério com o propósito de trazer fama, holofote para si mesmo, para as suas capacidades. Volte o holofote para Jesus, porque é Ele quem capacita você para o seu ministério. E Ele deseja que você trabalhe para a edificação da sua igreja. Edificar é construir. Nós sabemos que há uma diferença entre construir uma casa e construir uma família. Há uma diferença tremenda entre construir um templo e construir uma igreja. Casa e templo são feitos com tijolos, ferro, areia, cimento, mas família e igreja são feitos com gente, com pessoas como eu e você. E nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a trabalhar, a desempenhar o nosso ministério focado em pessoas, nas pessoas pelas quais Ele morreu e ressuscitou. Ele se dispôs a salvar.
Que você esteja focado nas pessoas, na edificação das pessoas, porque desta forma você estará trabalhando para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Cumpra o seu ministério em nome de Jesus. Vamos orar? Deus bendito, vivemos dias difíceis em que muitas pessoas talvez estejam pensando em desistir do seu ministério. Deus bendito, traz um ânimo novo, uma disposição nova. Ó Deus, uma alegria nova e restaurada pelo Senhor em te servir. Por favor, ó Deus, ajuda-nos a cumprir o ministério que tu confiaste a cada um de nós para a edificação do corpo de Cristo, que é a tua igreja. É o que te pedimos e suplicamos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família, hoje e sempre. Amém.